Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, caminhando ainda mais como objetivo principal, cobrir todos os editais que possam existir cobrando alguma coisa de matemática e alguma ramificação. Como por exemplo, vocês viram que nosso último módulo foi sobre probabilidade e o anterior análise combinatória. Dois tópicos que tanto podem aparecer dentro do conteúdo de matemática quanto dentro do conteúdo de raciocínio lógico. Agora, eu estou começando a álgebra linear, que é dividida em 3 pontos principais: matrizes, determinante e sistema lineares. Então aqui, uma longa caminhada até a gente conseguir abarcar e ver toda essa estrutura até as provas que você não está vendo aí daqui para frente. Seguinte, álgebra linear, começando com uma apresentaçãozinha rápida sobre matrizes. Primeiro tópico que a gente vai analisar: matriz. Tá bem aqui no cantinho, já que vocês possam estar se guiando, Eu não vou estar misturando as 3 inicialmente. A gente vai começar logo a discutir bem matrizes, depois determinante, para só então chegar em cima linear, tranquilo? Naquele mesmo esquema, tirando as dúvidas, passo a passo, sem bater no papo legal com vocês, tranquilo? Vamos lá então. Eu estou começando aqui apresentando para vocês a estrutura, a representação genérica de uma matriz. Vale lembrar a todos que matriz nada mais é do que uma tabela, onde você vai ter esse resultado, essa tabela, disposta em forma de linhas e colunas, beleza? Quando você olha para cá, o que ele está dizendo com essa notaçãozinha aqui, Thiago? Está dizendo que você está diante da matriz A, onde os elementos são dados por A e J, que é a posição de cada elemento, e a matriz é do tipo 4×3. Lembrando a todos que esse 4 que você está vendo aqui está dizendo exatamente o número de linhas da tua matriz e o 3 dizendo o número de colunas da nossa matriz. Tudo bem? Então a nossa matriz é a matriz 4×3, com 4 linhas e 3 colunas. Quando você sabe essa informação, você pode vir bem aqui e montar a matriz A. Mas por enquanto você vai montar a matriz A de forma genérica. Observe como é que ficaria a nossa matriz A inicialmente. Pronto. Quando você olha, são 4 linhas. Então você vai colocar A. 4 linhas. 3 colunas. Aí você faz A. Agora você vai preencher, bonitinho. Tá aqui, Preenchi. Beleza. Observe que eu joguei lá uma matriz 4×3. 4 vezes 3, nós temos 12 elementos. Confere. 3, 6, 9, 12 elementos. A matriz com 4 linhas e 3 colunas. Agora, eu vou começar a chamar a atenção de um detalhe. Qual? Cada elemento que está ali tem uma posição. E você vai ter que me dar a posição de cada um. Por exemplo, vou começar aqui em cima. Esse cara é o A1. Por que ele é o A1? Porque está na primeira linha e na primeira coluna. Perfeito? Se eu pular para esse aqui, ele vai ser o A4×3, pois está na 4ª linha e na 3ª coluna. É o 4×3. Quem já brincou de batalha naval sabe bem trabalhar e manusear com isso. Aqui seria o 2×1, segunda linha, primeira coluna. Aqui o 3×1, terceira linha, primeira coluna. Aqui o 4×1, 4ª linha, primeira coluna. Beleza? Aqui seria quem? O A2×1, Thiago. Cuidado. Será que ele é o A2×1? Vocês estão me dizendo que aquele elemento é o que está na segunda linha, primeira coluna. Tá correto? Não. Cuidado para não trocar, vai fazer toda a diferença. Esse é o A12, o que está na primeira linha e na segunda coluna. Esse aqui, o A13. Esse, o A22. Andando agora rapidinho, que eu acho que já deu para assimilar direitinho. O A o quê? 32. O A42. O A, nesse caso, 2, 3. O A. Eu estou reescrevendo aqui do lado do A de novo. Costume de falar, deixa eu só estar aqui. O A13. O A23. E o A33. Tá aqui, Aí alguém pode dizer: Thiago, rapaz, eu tenho dúvida. Diga qual é a dúvida que você tem. Observe.
A1, A12, A13. Isso, está todo mundo na primeira linha. Primeira, segunda e terceira coluna. O 2 na frente, todo mundo na segunda linha. O 3 na frente, todo mundo na terceira linha. O 4 na frente, todo mundo na quarta linha. O segundo aqui, ó, todos iguais a 1, porque está todo mundo na primeira coluna. Todo mundo aqui igual a 2, porque está na segunda coluna. O segundo número, todo mundo igual a 3, porque está na terceira coluna. Beleza? Então tá aí, tudo bonitinho. Rapaziada, depois que eu olho, eu vou começar a montar os elementos. Como é que eu faço para montar esses elementos? Ele tem que trazer uma lei de formação. Essa daqui foi uma que eu usei como exemplo, só para a gente começar a discutir do zero. Sabe que quando começa o curso, eu começo do zero, para pegar todos os alunos. Ah, Thiago, eu não sei nada. Pois pronto, a gente está começando bem passo a passo. Aqui, ó, como é que vai ficar? O que é que eu tenho que entender aqui? O elemento A e J, que são aqueles, serão dados pela soma da linha com a coluna, ou por 2 vezes a linha menos a coluna. Mas qual eu devo utilizar? Você vai utilizar de acordo com a condição que ele está dando. Observe, se o I for menor do que o J, você usa a soma das duas. Se o I for igual a J, você também vai somar a linha com a coluna. Se você tiver o I maior do que J, você multiplica 2 vezes o número da linha e subtrai o número da coluna. Então vamos observar aqui agora, ó. Nesse caso, o I é igual a J, o número da linha e o número da coluna são iguais. O I agora é maior do que o J, o I é maior do que o J, o I é maior do que o J, tá vendo, ó? Todos os três aqui de baixo, ó, o I, que é o primeiro número, está sendo maior do que o número da coluna. Então o I é maior do que J, pronto. Quando você vai para lá, você tem agora o I menor do que J. 1 é menor do que 2, então o I é menor do que J. O I é menor do que J, o I é igual a J, o I aqui é menor do que J, porque 2 é menor do que 3. Agora o I aqui já é maior, 3 é maior do que 2, 4 é maior do que 2, então o I é maior do que J. Aqui são iguais e aqui o I é maior do que J. Tudo bem? Pronto. O que eu fiz foi te dar uma noção, um rumo de como é que vai ficar cada número. Bora tentar montar devagar? Vamos lá. Como os dois são iguais, eu sigo a primeira. Ele manda eu somar o número da linha com o número da coluna. Então, se eu somar 1 mais 1, 2 vai ser o número que vai ficar aqui. Vou fazer bem devagar para você acompanhar. 2 ficaria aqui. Vou fazer a coluna toda, tá? Observe que agora o I é maior do que J. Quando o I é maior do que J, ele manda eu multiplicar por 2 a linha e subtrair a coluna. Vamos lá? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Está aqui, ó, 3. 2 vezes a linha menos a coluna. A linha agora é 3, então 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Está aqui, ó. I maior do que J. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Pronto. Montei a primeira coluna. Passando agora para o lado. Para a coluna do lado. O I é menor do que J. Quando o I é menor do que J, eu vou só somar. Então, 1 mais 2, 3. Observe que eu sempre estou usando de acordo com a condição que ele me deu. Isso a questão traz, isso é a questão que traz, e eu tenho que só me organizar. O I é igual a J. Quando o I é igual, soma. Então, 2 mais 2, 4. Agora, o I é maior do que o J. Se o I é maior do que J, o I é maior do que J. Então, 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, 6, menos a coluna. Então, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Tá aí, ó. Aqui, ó, o I é maior do que J. Quem por acaso está perdido, no caso da de baixo, é só fazer assim, ó. Por exemplo, ó, o A, 4, 2. Observe, fez só um, que o I é maior do que J, pois 4 é maior do que 2. Quando I é maior do que J, eu uso essa, ó, 2 vezes I menos J. Quem está fazendo papel do I? 4. Quem está fazendo papel do J? 2. Então, por isso eu faço direto, ó, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Aí eu vou lá e coloco esse valor, ó, 6. Tá certo? Quando eu venho para cá agora,
o A, 1, 3. O I é menor do que J. Quando é menor é mais fácil, porque ele quer só a soma. Então, eu somo 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5, porque o I é maior do que J. Quando eles são iguais, também é só somar. 3 mais 3, 6. Já aqui, ó, o I é maior do que J. Quando é maior, é a de baixo. 2 vezes o primeiro, vai ficar 2 vezes 4. 8 menos 3, 5. Ó. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Então tá aí, 5 como resultado. Na hora que eu fecho, eu vou encontrar a matriz 4 por 3, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Essa é a matriz 4 por 3 que a questão pediu agora há pouco. Isso aí é só para a gente começar a ter uma noção de como é que se trabalha e como é que funciona o uso de matriz, tá certo? Então tá aí, matriz genérica. Adiantando um pouquinho só essa parte teórica inicial, alguns conceitos básicos sobre matriz. Por exemplo, pessoal, pode aparecer uma tal de matriz transposta. O que seria uma matriz transposta? O símbolozinho, ó, a notação é A elevado a T, que representa a transposta da matriz A. Tranquilo? Se eu te entregar essa matriz A aqui, ó, pá, 2 menos 3, 5. 7 menos 2, 4. Essa matriz que você está vendo, ela é de que tipo? 2 por 3. Tem 2 linhas e 3 colunas. Ele pode pedir, então, simplesmente a transposta de A. Não acredite que venha uma questão na prova perguntando apenas isso. Mas, sem dúvida nenhuma, ele pode utilizar essa ferramenta dentro de uma questão bem mais complexa, tudo bem? Tiago, deixa eu entender, o que seria a transposta? A transposta nada mais é do que você pegar uma matriz A original e transformar o que era linha em coluna e vice-versa. Por exemplo, a matriz A é 2 por 3, a transposta será então 3 por 2. Como assim? Por exemplo, você está vendo aqui, ó, 2 menos 3 e 5. Não está em forma de linha? Na transposta, você vai pegar essa mocinha, colocar agora em forma de coluna. Então vai ficar 2 menos 3 e 5. Está aqui, ó. Tranquilo? Você vai pegar a linha 7 menos 2 e 4 e vai colocar em forma de coluna, ó. 7 menos 2 e 4. Não, Tiago, não acredito que é só isso. Claro que sim. Apenas isso. O que estava em forma de linha, agora está sendo apresentado na forma de coluna. Tudo bem? Bem, alguns detalhes básicos sobre isso. Observe. Esse elemento 7, lá na original, ele era o elemento A21, pois estava na segunda linha e na primeira coluna. Já na transposta, ele vai ser o elemento quê? Na transposta de A, vai ser o A12, aquele que está na primeira linha, mas na segunda coluna. Beleza? Ah, Tiago, eu entendi. Quer dizer que um elemento na original, ao ir para a transposta, a posição dele também inverte com relação à linha e à coluna? Perfeitamente. Então, observe. Esse elemento, 5, ele era o A13. Ele estava na primeira linha, na terceira coluna. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que quando você olhar na transposta, ele vai estar na posição 3,1. Pode olhar, quem é o elemento da transposta que está na terceira linha e na primeira coluna? Terceira linha, primeira coluna. Então tá aqui, ó. O 5 está na terceira linha e primeira coluna. Lembra, ó? Tá aí. Então ficou bem claro com relação a isso que vocês estão vendo. Então essa é a parte inicial sobre matrizes. Isso aqui vai ser uma apresentaçãozinha rápida para que vocês pudessem se acostumando com alguns detalhes. Já no próximo vídeo a gente já volta fazendo então algumas operações e algumas questões para que a gente possa se acostumando, começando desde a base para conseguir pegar todo mundo desde o zero, tranquilo? Forte abraço, até daqui a pouco, tchau, tchau, valeu!